Isso é uma continuidade da primeira palestra que nós demos o mês passado, que explicou um pouco, eu não sei se o pessoal que está aqui assistiu a primeira palestra do IFC lá no mês passado. Ela está disponível no YouTube. O que aquela palestra mostrou? Mostrou um pouco o caminho que o Instituto está desenvolvendo com as frequências sonoras, aliando para o despertar da consciência humana. Então, a gente conta um pouquinho da história do IFC, como tudo nasceu, e por que a gente se propôs a fazer esse trabalho. Hoje, a gente vai focar mais agora nessa palestra que se chama Iniciação aos 4 Elementos e a Psicologia Humana, que é por onde tudo começa. Tudo começa através da sua conduta, da sua postura interior. A forma que você aborda o universo externo, né, o universo interno das emoções, dos sentimentos e o universo externo, ele vai estar acetilando e metilando todo o seu código genético. Então, o Instituto ele se propôs a trabalhar juntando ciência com espiritualidade. Como a gente dizia no outro trabalho, na outra palestra, antigamente ou se fazia muita ciência, ela estava desconectada da espiritualidade, ou se fazia muita espiritualidade, estava desconectada da ciência, elas não estavam caminhando conjuntamente. E a gente entrou agora no momento decisivo da nossa humanidade, que é onde que é a famosa, tão falada era de Aquários. A gente já está em Aquário, a gente já está vivendo uma era praticamente feminina, com alta tecnologia, que vai chegar. Isso que a gente tem agora de tecnologia ainda é só uma sombra do que a gente vai ter de tecnologia. Mas, para isso, a postura interna do ser humano, a conduta e a visão para o externo, ela vai ter que se reciclar. A gente vai ter que se adaptar a essa nova fase que o planeta está entrando. E a gente propôs no Instituto a construir esses trilhos, essas bases conceituais da ética e da conduta, né, do reto viver, o reto falar, o reto agir, o reto pensar, para que a gente possa desenvolver uma humanidade em que a gente possa usufruir ao máximo disso, né? E tudo começa, né, Márcio, através dos 4 elementos. Então, o Instituto ele propôs em fazer 5 trabalhos que seriam a coluna vertebral onde o Instituto vai trabalhar, que é os 4 elementos que vai trabalhar terra, água, ar e fogo, hoje a gente vai falar um pouquinho dele, fazendo a conexão entre a psicologia e os elementos da natureza. Porque, assim, esse primeiro trabalho é o pontapé inicial que a gente fala, é o caminho da autoobservação. Então, como que a gente pode elevar nossa frequência? Primeiro, você tem que se conhecer, você tem que saber aonde você está transitando, onde o teu sentimento, o teu pensamento, ou onde a tua estrutura psicológica transita. É mais terra, é mais água, é mais ar, é mais fogo? É uma pessoa mais colérica, irada, uma pessoa mais melancólica, uma pessoa... Vocês percebem os atributos dos elementos com a psicologia? E isso tem tudo a ver, está tudo conectado com vibração e frequência. Eu vou até abrir uma tela, compartilhar uma tela com vocês, que aí a gente já começa... Deixa eu ver onde que faz. Pode abrir todos os temas aí, o pessoal já lendo. Esses tópicos que vocês estão lendo, os que estão em verde, é o que nós vamos abordar hoje. Os que estão em vermelho é o que vai fazer parte do curso, tá? Do curso online. Quem adquirir hoje a frequência, a gente vai fazer uma promoção hoje de 10% de desconto para quem quiser adquirir e começar a fazer as frequências dos 4 elementos, né? As pessoas que adquirirem a coletânea vai ganhar o curso completo gratuito. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, do que é isso, essa conexão entre frequências sonoras, pensamento, sentimento, elevação de vibração e de frequência, autoobservação, né? Porque esse é o caminho, é o primeiro passo que a gente dá para você se autodescobrir, né? De você se autoconhecer, aonde você está transitando, aonde você está vibrando. Então, os temas que nós vamos abordar no curso, de forma geral, são esses: o prana, os tattvas, os 4 elementos. Esse a gente vai pincelar um pouquinho hoje aqui. Prana, energia da vida, e o nome dos tattvas, né? Esses aprofundamentos vão ficar para o curso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 4 tipos de temperamento, né? Vamos dar uma pincelada nos 4 elementos. Parte a gente vai falar aqui, parte vai ficar para o curso também. E a gente finaliza com as máximas dos antigos alquimistas, que era querer, ousar, fazer e calar. Tá? Então, podemos continuar, Marcelo? Então, a gente começa
tudo começa no seu coração. Tudo começa dentro de você, de cada um de vocês. Por isso a gente começa falando que o nosso corpo, ele é o verdadeiro templo sagrado, descrito em todas as escrituras, de todas as culturas e religiões, seja do presente, do passado e do futuro. Conecte-se com ele através do amor e conhecerá a verdadeira Jerusalém celestial. Ela está dentro de nós, sempre esteve, não fora. Está dentro de cada um. Desperte. Então, aqui é o caminho de retornar para dentro de si. O mundo hoje ele está muito apelativo, né? Todo mundo está voltado muito às sensações externas, né? Ao que passam nas mídias, né? Nas redes sociais, essa loucura que a gente tem vivido aí de guerras, de pandemia, tudo para sequestrar a nossa consciência, vocês percebem? Tudo para tirar o foco do interno. Porque quando você tira o foco do interno e você se deixa levar, seduzido pelo externo, é aí que é o trunfo deles. Eles sequestram a nossa consciência. Vocês percebem? E a consciência, ela tem um poder... a consciência, entenda-se também como alma. Né? Alma é aquilo que traz a consciência. A consciência é o receptáculo da alma. O que é consciência? Sinônimo de alma. E a alma, que a consciência, ela é criadora, ela é construtora, nós somos co-criadores. Se a gente entender o poder que um ser humano tem quando ele constrói e quando ele encharca o mundo externo com sentimentos e emoções, a capacidade que ele tem de criar e materializar coisas é muito grande. Por isso que o sistema que a gente brinca e fala que Maya, que é o mundo da ilusão, ou Lila, que é o passatempo dos deuses, do pessoal que estudou o hinduísmo, ou Matrix, do pessoal que gosta de falar mais sobre tecnologia, vive tirando a sua atenção de você mesmo, porque ele sabe que o poder de construir todo o externo está na mão de cada um de nós. E se nós, como um pensamento coletivo, focarmos para o que é bom, para o que é belo, para o que deve ser, trazer as experiências que a alma precisa para poder evoluir, aqueles que controlam esse mundo de ilusões, eles perdem como se fala, o poder. Então, a luta sempre foi, sempre será, neste planeta, pelas consciências. Quem conquista a consciência? Né? Que é a mesma coisa que se falava que a luta é pela alma dos seres humanos, ou seja, é pelo foco e atenção. Por isso que os noticiários eles vão sempre focar no medo, na guerra, no desespero, estão sempre focando naquilo que te baixa a frequência vibratória para que você não deixe o potencial anímico do seu ser praticamente encarnar os céus na Terra. Então esse é o jogo de gato e rato que se vive num mundo de ilusão como o nosso. Mas a gente escolheu fazer essa experiência, a gente se programou para viver essa experiência, por mais que eu sei que para algumas pessoas a experiência é muito dura, e a gente já até, Márcio, recebemos, às vezes, até críticas, que as pessoas falam, não, eu não escolhi nada disso, eu não escolhi estar aqui. Todos nós escolhemos experienciar esse processo de corte de consciência. Eu sempre brinco, às vezes, das moradas onde que nós estávamos, a gente precisava expandir mais a consciência, a gente precisou fazer uma descida, dar uma mergulhada em alguns mundos, onde a sua capacidade de interação com os universos mais sutis era mais difícil, para você forjar dentro de você uma série de atributos e valores, para você ressignificar a sua existência e o seu caminho de retorno a essa fonte, a Deus, a esse Criador. E conforme as almas, as consciências vão mergulhando nesses universos, elas vão formando, como se fala, bolsões de egrégoras, de consciências que têm afinidade para viver aquilo. E dessa forma vai criando os mundos estratificados. O planeta Terra é uma experiência em que nós escolhemos aqui adentrar para poder experienciar uma nova realidade. Mas nós não somos daqui, nós estamos aqui temporariamente. Então, quando a gente percebe que esse é um mundo transitório e que o que vale a pena é despertar as consciências, a gente começa a fazer um trabalho. Não só para a gente estar atento e não sendo iludido
pelas fantasias que o mundo traz, mas está ajudando no processo do despertar coletivo. Nós, aqui no Instituto, decidimos em construir trabalhos sonoros para poder linkar ciência e espiritualidade e ajudar as pessoas nos seus processos, tanto psicológicos, fisiológicos e espirituais, a elevarem a sua vibração. E o começo dessa jornada que o IFC se propôs a fazer começa aqui pela iniciação aos 4 elementos e a psicologia humana, né? Então, os 4 elementos da psicologia humana, por que a iniciação aos 4 elementos da psicologia humana? Porque a gente amarrou esses ensinamentos lá antigamente, né, bem antes da Grécia, lá no Egito, onde tinham as iniciações de mistérios. E para que um neófito daquela época, no Antigo Egito, ou em qualquer linhagem iniciática, pudesse trilhar o caminho do autoconhecimento, ele precisava passar por algumas iniciações. Então, eles simbolicamente colocaram terra, água, ar e fogo, né, que iam testar o caráter, né, as virtudes daquele ser, para que ele pudesse, aos poucos, recebendo as informações, recebendo mais sobre os mistérios que criam, que compõem e que manifestam toda a criação. E a gente trouxe todos esses estudos, né, colocando numa linguagem mais psicológica, porque, no fundo, era isso que eles queriam, uma depuração psicológica e um aperfeiçoamento da alma. Já dizia um antigo filósofo alemão, Jacob Boehme, que eu gosto muito, que ele dizia: uma alma sem uma instrução, ela se torna bestial. Por que uma alma se torna bestial? Porque se você não dá uma instrução que vem de nous, ou da suprema consciência, ou a suprema inteligência divina, que está fora desse mundo tridimensional, se não dá princípios e valores, ela tem a tendência natural a responder somente aos seus instintos, ou aos seus aspectos instintivos de reprodução, que, se não for trabalhado, vai para a luxúria, de gula, de fome, de medo, de poder, né, de se apegar, e vai se desenvolver num corpo de ego muito bestializado, que a gente fala. Então, por isso que é importante a forja da alma com princípios. Então, a iniciação aos 4 elementos, ela vem justamente nesse caminho, nesse processo, para iniciar você na percepção de que você não é o corpo, que você não é a sua mente nem as suas emoções, mas você é uma força muito maior que anima, sobretudo, o seu corpo, que dá energia à sua mente e que conduz as suas emoções. Se você conseguir perceber essa natureza, que é fogo puro, e que nem manifestado está nas estrelas fixas, isso a gente vai falar lá no último curso, que é o Frequências Estelares, você percebeu que nós somos só consciência. E quando você percebe que você é a pura consciência, você vê no seu irmão um fractal seu. Você vê no seu irmão um reflexo seu. Né? Então, é óbvio que você percebe características de personalidade diferente que a gente vai abordar aqui. Mas você começa a entender que você é a própria fonte, que você é o próprio criador, porque a tua consciência despertou. Então, quando você começa a se iniciar nesses mistérios menores, né, que na verdade nem é os mistérios menores ainda, a gente vai falar os mistérios menores no próximo mês, que vai ser os 9 portais e as 9 iniciações menores. Quando você consegue passar por essa percepção de onde gravita a tua personalidade, nos 4 elementos, e inicia um processo de autoobservação, automaticamente começa uma transformação de elevação de frequência. Vocês começam a perceber agora que a frequência, quando você eleva a sua frequência, está conectada diretamente ao que você pensa, vibra e sente. Então, se você vibra muita raiva, muito ódio, muito apego, muito medo, o que você está construindo para a sua vida? Onde você está vibrando? Então, aqui, por isso que aí reforço de novo o que dizia Jacob Boehme, que uma alma que não tem uma educação, ela se torna, que não tem uma forja superior, ela se torna bestial, ela fica refém dos seus próprios instintos. Então, para começar a falar sobre tudo isso, a gente fala assim, da onde surgiu os 4 elementos? Né? Se você pegar e estudar lá nas escrituras antigas, lá nos Vedas, no próprio hinduísmo, eles falam que os 4 elementos, ele nasce através de uma palavra chamada Tátiva.
os 4 elementos. Os tattvas, na palavra sânscrita, que significa o princípio, realidade ou verdade. É uma verdade, é um princípio. Então, antes de se plasmar os 4 elementos, tem o seu princípio, a sua realidade, a sua verdade no plano espiritual, que são os tattvas. Ou plano etérico, né? Porque isso a gente aborda no curso. No curso a gente explica direitinho que existem patronos, vamos dizer assim, existem divindades, ou, como se fala, energias que modelam os 4 elementos, que vai formar, mais para frente, a própria tabela periódica. E da tabela periódica vai formar os primeiros, os primeiros conglomerados de átomos, de moléculas, de tecidos, de órgãos e de entidades biológicas que vão povoar um extrato dimensional para colocar essa consciência, essa consciência superior, a experienciar algo que esse contingente de almas vem buscar. Então, a 3ª dimensão, 5ª dimensão, 6ª dimensão, 7ª dimensão, e assim vai. E é óbvio que a gente coloca dimensões apenas de uma forma pedagógica, porque elas se entrelaçam. Você pode ter um ser de 3ª dimensão, mas que já transita e já vive em 12ª dimensão, que são os mestres. Você pega o Márcio, gosta de citar muito do mestre Ramana, que é do Advaita Vedanta, como ele fala, esse cara não tem nem mais de tanta percepção que ele entendeu. É aquilo que a gente fala, ele já é a própria fonte em ação, em movimento. Ele simplesmente se corporifica como um ser humano para passar todo um corpo de doutrina, um ensinamento para liberar as almas, depois simplesmente aquele corpo, como uma folha da árvore, é dissolvido e ele regressa nessa fonte que está em todo lugar. É claro que quando um ser desse ele encarna, esses seres realmente eles encarnam, né, na matéria. Eles têm um processo alguns vêm praticamente meio que prontos lá, despertos, mas muitos deles passam por um pequeno processo de despertar. Né? Então, ele está criança. Tem histórias de muitos mestres que fugiam. O pai queria que levasse para a escola e ele fugia da escola. Não, a maioria desses grandes instrutores de almas, a gente pode até chamar de lamas, né? Que lama uma grande alma. Um Mahatma, um professor, é um professor celeste, um professor nem celeste, espiritual, porque celeste, para mim, é sinônimo de o povo das estrelas. Então, andromedianos, arcturianos, pleidianos, para mim, esse é o povo celeste. Eu falo do povo espiritual, que está mais... Eles estão num nível além do próprio firmamento das estrelas fixas, que é o que a gente diz, que o ser humano, ele pode estar em 3ª dimensão, mas ele pode ter vindo de uma 8ª, de uma 9ª, de uma 10ª, aí cada um cria o conceito de dimensão que quiser, mas ele pode ter vindo de moradas muito altas para poder vir trazer um ensinamento ou até mesmo vir trazer uma vibração para o planeta, para poder segurar o tranco, equilibrar o jogo aqui a balança do bem e do mal, vamos dizer assim, para criar uma situação, uma realidade em que as almas possam ter o contraste, né? Que é a percepção do que é o bom e o mal. Porque se você não tem referência do que é o mal, você não sabe o que é o bom. Se você não tem referência do que é o bom, você não sabe o que é o mal. Então, tudo nesse estágio de percepção, nesse nível de consciência, vem por contraste. A gente percebe a diferença quando a gente tem algo que a gente possa ter como se fala, um balizamento, né? Um ponto que a gente pode perceber as diferenças, né? Bom, então assim, só para vocês entenderem da onde surgem os 4 elementos, eles sempre vão surgir dessa manifestação do que nós chamamos de tátiva, dos tattvas, né? Aí, como está aqui escrito que, segundo várias escolas indianas de filosofia, um tattva é um elemento, um aspecto da realidade. Então, tem um tattva do ar, tem um tattva que depois, quando ele vai se densificando, ele se manifesta como terra, tem um tattva que se manifesta como água, como fogo, e a quinta essência, que é o éter. Em certas tradições, os tattvas são entendidos como um aspecto da divindade. Apesar de o número variar, dependendo da escola filosófica, acredita-se que seu conjunto forma a base de toda a existência. Ou seja, pode passar, Marcelo. Quando você começa a perceber o princípio dos tattvas, eles vão, que ele se manifesta primeiro num plano que não é visível, não é material,
quando vai se densificando, quando a consciência suprema vai densificando essa energia, ela se manifesta no que nós enxergamos aqui sobre os 4 elementos. Tá? E a gente vai aprofundar mais sobre os táttvas no curso. Hoje é só uma passagem rápida para vocês entenderem. Tá? Então, dos 4 elementos dos táttvas, surgem também os principais tipos de temperamento, que a gente está colocando aqui para vocês na tabelinha. Então, por exemplo, tem fogo-verão, está ligado ao temperamento colérico, ar, primavera, está ligado ao sanguíneo, terra, o outono, ao melancólico, água, inverno, ao fleumático. E cada um deles está ligado a uma qualidade, quente, seco, frio, úmido. Na conjunção desses 4 principais tipos de temperamento, a gente consegue formar as 12 personalidades. E olha que bacana, quando a gente forma as 12 personalidades, olha como que o Criador, a divindade, é perfeita, porque quando se cria essas 12 personalidades, a gente vai também simbolicamente para os 12 signos do zodíaco, né? As 12 portas estelares que cada ser humano carrega dentro de si. Então, assim, não é que eu sou só colérico ou só tenho fogo. Não, você tem os 4 elementos dentro da tua psicologia, mais a quinta essência. Agora, como se reflete a característica desses elementos no seu dia a dia? Você é explosivo, então você tem uma tendência a ter uma quantidade de elemento fogo maior, né? Então, aqui a gente está trazendo para vocês um caminho de autoobservação, compreensão, para que vocês possam saber aonde vocês estão gravitando. E tem períodos, por exemplo, quando você associa, só deixa essa tabelinha um pouquinho, Márcio, quando você associa fogo, terra, aqui em cima, né? Fogo, terra, água e ar, associa uma estação do ano, verão, outono, inverno e primavera. Associa aos tipos de psicologia, colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo. E associa-se também ao tipo de psicologia. Olha que interessante, eu acho que a coisa mais bonita é quando a gente consegue fazer associações, quando fazer analogias, Márcio. Uhum. Quando você consegue transformar algo que parece filosófico, de entendimento intelectual duro, numa coisa, eu falo lúdica, de uma forma que você pode associar e ver os exemplos na natureza. Imaginem vocês, o que seria um ser sanguíneo? A gente vai ver que o ser sanguíneo são seres alegres, extrovertidos, né? São seres que têm muita energia, né? Comunicação. A gente vai ver que tem o lado positivo e o lado negativo. Mas olha que interessante, eles estão associados aqui, ó, a personalidades mais quentes, né? É interessante isso. Quando você vai para um melancólico, um ser melancólico ou fleumático, mas o que é um fleumático? Fleumático, Márcio, eu falo que é humor aquele humor inglês. Humor inglês, né? Aquele humor mais frio que pessoas que são mais comedidas, sabe? Tem até uma pitadinha de humor negro, né? Que a gente brinca, né? Que esse cara aí tem humor negro. Não, é a personalidade. O que é? Ele é frio, ele tem uma personalidade mais fria, mas não significa que ele não pode ter um pouco do sanguíneo, um pouco do colérico, um pouco do melancólico com ele, porque nós todos, dependendo da fase em que a gente vai vivendo, das idades que a gente vai passando, Márcio, a gente vai ficando ou mais colérico, mais melancólico, mais fleumático, mais sanguíneo. Então, isso tudo é dinâmico, isso não é uma coisa que... Uma pessoa que nasceu colérica, ela não necessariamente vai morrer colérica. Às vezes vai, porque é o traço da alma dela, é um traço, como se a chispa divina saiu do seio do absoluto, ela já saiu. Falei assim, esse daí vai ser como se fala, um dragãozinho, ele vai vir para poder realizar, um trator. Você vai ver que o fogo está interligado a pessoas que têm muita ação, muita atitude, pessoas que constroem, que chamam a responsabilidade. Mas não que as outras não tenham. O ser sanguíneo também pode ter. Então, a gente não pode ver essas características psicológicas como positivas ou negativas, como petrificadas. Né? Isso. O ser humano ele é dinâmico. São características só, né? Então, aí a gente fala assim, o ser humano possui 4 tipos de temperamento, que são considerados principais. Então, tem o sanguíneo, como o Marcelo já falou, fleumático, colérico e melancólico. Conectaremos esses 4 temperamentos com os 4 elementos de natureza que a gente já acabou fazendo. Deu um chute aí.
conectamos esses 4 temperamentos com os 4 elementos da natureza. Então, é isso que a gente está fazendo, essa analogia. Então, quem que trouxe essa visão do sanguíneo, do fleumático, do colérico, do melancólico? Isso foi há 400 anos antes de Cristo por Hipócrates, que era considerado o pai da medicina, né? Então, aqui vocês já começam a entender que a gente está conectando, então, os 4 elementos com os 4 tipos de temperamento, tá? Aí aqui a gente colocou uma imagenzinha para vocês entenderem um pouquinho. Essa imagenzinha é legalzinha porque dá para a gente entender, né? Você vê lá, o colérico sempre bravinho, né? O melancólico, com aquela cara de autocomiseração, né, Márcio? De pena, de dó. O sanguíneo expansivo. E o melancólico, tipo assim... Fleumático. Tá bom. Fleumático. Okay. O fleumático. O fleumático é aquele cara mais na dele, sabe? Aquele cara que não é que ele não tem as outras características, mas ele tem uma personalidade que é mais tranquila, não é tão exaltado, ele não polariza muito, ele pode até internamente estar polarizado. Eu conto a história que a gente tem, o nosso pai, ele era mais fleumático, porque ele era muito sério, né? Então, era muito calado. Muito calado tal, mas ele tinha o humor dele, tinha as coisas dele, né? Então, só para vocês entenderem como que seria isso, trazendo para as características psicológicas humanas. Isso. Né? Então todos esses temperamentos, toda essa conexão dos elementos, a gente colocou num trabalho de meditação com frequências sonoras. Aqui a gente está fazendo essa promoção aqui para vocês do Consciência Cósmica. Aqueles que adquirirem a coletânea Os 4 Elementos vão receber os 4 volumes, Terra, Água, Ar e Fogo, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais dos 4 volumes. O valor dele é R$250, com 10% de desconto ele vai para 225. Além disso, vocês ganham o curso completo online, para vocês também acompanharem, fazerem as meditações, tá bom? Então, vamos continuar. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do elemento terra, tá? O que é o elemento terra? Eu vou passar algumas coisas, só para vocês terem uma ideia, e é óbvio que isso no curso é aprofundado muito mais, com muito mais foco, só para vocês terem ideia. Então, a terra está ligada ao melancólico, ela está ligada àquilo que é a amálgama, aquilo que une, né? Que une o fogo, o ar e a água. Então, quais são as qualidades positivas de uma personalidade que tem uma tendência maior com terra? Eles são consistentes, eles são sólidos, eles são perseverantes, pontuais, cautelosos, né? Tem um grau de resistência, de responsabilidade, de firmeza, sabe, confiável, sóbrio, proativo. Vocês percebem que tudo isso tem a estrutura da Terra? Realista, trabalhador, traz aquela estrutura, né? As qualidades negativas, está ligada às vezes à má vontade, à tendência de se tornar materialista, superficial, às vezes preguiçoso, indiferente, desdenhoso, teimoso, rancoroso, e que pode carregar um pouco de tristeza. Então, é só para vocês começarem a perceber, porque todo mundo tem um pouco de terra, todo mundo tem um pouco de ar, todo mundo tem um pouco de fogo, né? Todo mundo tem um pouco, que faltou de água, né? E então, aonde você transita mais? Por que é importante fazer essa análise? Porque nessa análise é o princípio da autoobservação. Quando você começa a se autoobservar, você sabe aonde você está gravitando. E quando você consegue entender o seu traço psicológico, aí é que você consegue fazer as mudanças internas. Tá? Então, aí, o ponto cardial dele é ligado ao oeste, a energia é receptiva e feminina, os signos ligados a esse elemento é touro, virgem e capricórnio, são elementos de terra. Tá? Então, são signos da terra, os signos da terra, eles curam doenças quentes, né? São bons contra a febre sínoca ou a inflamação. Tá? Febre sínoca é toda febre advinda de processos inflamatórios, né? Então, é só para entender a palavrinha aí, que é... Então, a estação do ano é o outono, e as frequências que nós colocamos nessa coletânea é 258 Hz, 693 Hz e 147 Hz. Essas frequências estão conectadas aos signos, que depois a gente vai aprofundar lá embaixo, no último curso da gente no Frequências Estelares, com os trabalhos de Hércules e o número 369. Que é todo estudo de Tesla. Que é todo estudo de Tesla, então tudo tem um porquê. Então, 258 não é ao acaso, essa frequência não é por acaso, ela está conectada a Touro. 693, ela está conectada à Virgem, e 147 conectada a Capricórnio. Tá? As ondas, a gente usa, nesse trabalho, a gente usa onda beta,
tá? Que ela vai trazer atenção, ação, produção, atividade, concentração, cognição. Ela está de 14 a 30 Hz, e já foi comprovado até pela neurociência, porque a gente no Instituto faz um cruzamento também dos estudos com a neurociência, que as ondas beta é atenção plena, estado de vigília, você está presente. Acuidade, então, né? Acuidade. Então, a gente conectou essas percepções com o elemento da Terra, tá? E todos os trabalhos, todos eles sem exceção, dos 4 elementos, vão estar com ondas gama, né? Então, a gente sempre vai trabalhar nos batimentos binaurais, a onda beta, no caso do CD, do áudio, da frequência da Terra, e as ondas gama, que vai trazer o autocontrole, a resolução de problemas, o foco, a memória, a consciência, a compaixão, gentileza, amor, que está de 30 a 100 Hz. Então, aqui a gente faz só uma passagem geral. É óbvio que não dá para falar mais, por conta de que a gente tem pouco tempo para falar hoje, é só uma introdução mesmo. No curso, a gente aprofunda bem mais esses conceitos e essas ideias. O próximo elemento que nós vamos falar é água. A gente vai falar tudo, pessoal, e no final a gente abre para as perguntas, tá bom? Porque aí a gente já vai de uma vez. Tiverem dúvidas, anotem aí, e no finalzinho vocês passam para cá e a gente já responde. A Regiane colocou aí no chat o link para quem quiser adquirir a coletânea dos 4 elementos, tá? Então, é só clicar nesse link aí, e aí tem o cupom de desconto que está lá em cima. Então, quando abrir para vocês fazerem a aquisição a iniciação aos 4 elementos da psicologia humana, que são as frequências, vocês vão entrar na Hotmart e vai falar assim, possui um cupom de desconto? Aí vocês vão colocar esse cupom, que é o CCIFC, 10% off. Aí, automaticamente, o valor cai de 250 para 225, tá bom? Então, o próximo elemento, para a gente dar uma passada, assim, é o elemento água, que pertence aos fleumáticos, que vai trazer magnetismo, traz a parte que nutre e sustenta. Depois que a gente... Vamos primeiro abrir os 4 elementos, depois a gente faz os cruzamentos, né? Até vocês entenderem quando um elemento se mistura com o outro na sua psicologia, pensa nesses elementos como uma parcela da psicologia humana. Aí vocês vão conseguir perceber qual psicologia se adapta melhor com qual psicologia. Até para quem faz gestão de grupos, de pessoas que trabalham em conjunto nas empresas, vão saber escolher. Por exemplo, eu não vou botar um cara de fogo junto com um cara de ar. Ou dá muito bem, e a ideia dos caras vão coisar, ou eles vão incendiar o negócio. Por isso que tudo tem que... Ou 2 fogos juntos, né? Porque a gente sabe que o oxigênio é o principal combustível do fogo. Então, se você... Pode ser para um lado positivo, isso pode ser para um lado negativo. Você põe um cara que tem muita realização, um cara que tem capacidade de executar coisas, e um cara criativo do lado, e se eles se derem bem, imagina dessa união o que sai. Então, isso serve desde parcerias, como se fala, de trabalho, até parcerias de casal, por exemplo. Quando você compreende melhor o seu parceiro, você sabe que seu parceiro é irado, é colérico, e se eu sou de ar, a minha companheira é de terra, então tem um bom complemento aí, água com terra, dá para germinar muita coisa. Ar com terra, exatamente. Ou mesmo a ar com terra dá para você trazer oxigenação para a semente para poder ter um plantio bom. Então, essas analogias que são de forma lúdica, que a gente vai fazendo as amarrações da psicologia com a natureza, ela é muito válida. Então, esse exercício de você contemplar, de filosofar, de tirar as máximas, de tirar os conceitos, os princípios, os atributos, para você poder entender e ressignificar o seu relacionamento, ou ressignificar o seu trabalho, é preciosíssimo. Quando você tem essa ferramenta para poder fazer essas análises, você não fica tão perdido, você acha uma luz no final do túnel, né? Vamos lá, Marcelo. Então, quais são as qualidades positivas? Quietude, compreensivo, sereno, moderado, humilde, confiante, paciente, calmo, equilibrado, modesto, flexível, meditativo, interiorizado, uma pessoa que tem capacidade de interiorização, aceitação, adaptação. E as negativas podem ser o oposto disso, e a indiferença, a inflexibilidade, a dureza, insensibilidade, uma pessoa rígida, retraída, sem consideração, instável, frio, desanimado, que carrega um aspecto de um medo, né? A gente está mostrando assim de uma certa forma rápido tudo isso. Depois
o que é interessante é vocês observarem e lerem cada expressão dessa e trazer para dentro de si. O que dessas qualidades positivas ressoa com você? O que dessas qualidades negativas ressoa com você? Né? E aí você consegue, mediante a auto-observação, ver aonde você está gravitando. O ponto cardial do elemento água é o Sul, energia receptiva feminina, signos de Câncer, Escorpião e Peixes. Os signos da água têm virtude contra febres quentes e secas, da mesma forma contra todas as doenças coléricas de ira. Então, você sempre pode fazer, está fazendo, o terapeuta está usando os trabalhos das frequências para poder ajudar no processo psicológico de ressignificação de trauma ou até fisiológico do seu paciente. Ele pode pegar um trabalho desse, uma frequência, ele sabe que ele é um ser muito irado, vai trabalhar a água para dar uma ajudada dele ele compreender esses aspectos. E é óbvio, ele vai conversando, ele vai trazendo subsídios psicológicos, filosóficos, racionais, para que ele possa entender o processo que ele vive, para que ele possa enxergar onde ele está, né? E que só ele pode sair daquele estágio. Porque eu falo assim, terapeuta, Márcio, ele é um facilitador, né? Ele vai apontando o caminho para que o seu paciente possa ir saindo e ressignificando a sua vida e como se fala? Reconstruindo, recodificando a sua existência. Então, a estação do ano é o inverno, como a gente já viu lá no começo, as frequências 471, 825 e 369 Hz. Então, ela está conectada 471 com o signo de Câncer, 825 com o Escorpião e 369 com Peixes. Gente, é só fazendo as frequências para vocês entenderem como que elas vão atuar. E é interessantíssimo como cada frequência ela desperta uma percepção, uma expansão interna de consciência. Ela rompe, a gente fala esse diafragma consciencial se abre para que você consiga ter mais clareza em receber os ensinamentos, em perceber onde você está gravitando e fazer todo um processo de retransformação de dentro para fora, que é o que a gente estava falando logo no começo dessa palestra. Né? A mudança tem que vir de dentro para fora. O que o externo tenta fazer é sequestrar a nossa consciência, porque a gente fica seduzido pelas coisas de fora. Quando você entra nos processos e faz os 12 dias de tratamento, porque são 12 dias de tratamento com os 4 elementos, 4 dias, 4 dias, 4 dias, passando um looping pelas frequências, você vai transformando a sua percepção de dentro para fora. E aí você começa a não ficar tão refém mais do sistema. Tá? Então, é só vocês... uma coisa é aqui a gente transmitir essa informação dialética, essa informação intelectual. Outra coisa é vocês... vocês absorverem o conteúdo intelectual e depois, legal, entendi o trilho que os meninos deram, agora eu vou para a prática. Porque isso, para a gente, é o mais importante. Porque é quando você vai para a prática e quando você consegue perceber que aqui a gente não está jogando um monte de palavra, mas a gente está conectando conceitos e ideias que pode transformar a sua realidade, aí a coisa começa a mudar. Tá? E da mesma forma que a gente associou o elemento Terra com as ondas beta, que é a onda de atenção plena, a gente associou as ondas, que agora vai sutilizando. Então, o elemento mais denso é Terra, depois vem água, depois ar e o mais sutil de todos, o fogo. Então, a gente vai aumentando, a gente vai trabalhando com as ondas da neurociência. Então, a gente trabalha no elemento terra com a frequência beta. No elemento água, vamos trabalhar com a frequência alfa, que é a segunda frequência, que é onde está ela trabalha de 8 Hz a 14 Hz, e ela vai trabalhar relaxamento, ponte entre o consciente e o inconsciente, visualização, tranquilidade, criatividade. Eu costumo dizer, Márcio, que as ondas alfa é quando você acaba de almoçar, que você está giboiando, você está meio sonolento, você comeu, você está com a barriga cheia, mas você está meio lá, meio cá, sabe? Você tá entre mundos, né? Igual aquele filme que tem um filme do John Carter que fala que é Entre Mundos, né? Você está entre o mundo da terceira dimensão e o mundo onírico, o mundo mais sutilizado. E ali vem muitos insights. Então, quando você começa a fazer as ondas betas e não se deixa vencer pelo sono, porque se você começar a fazer as ondas alfas, eu falei beta, mas é alfa. Se você começar a fazer as ondas alfas e você relaxar, você vai dormir. E se você dormir, você perde a possibilidade de adentrar esse universo que é das ondas alfa, onde está
coexistindo uma conexão entre o consciente e o inconsciente. Você não vai perder a consciência total. Você vai estar aqui, ó, aquelas pescadas que você tem e que você tem telas mentais, que dão um lampejo dentro da sua mente e você vê coisas. Isso, na verdade, faz parte de um trabalho de treinar. É um treinamento que você faz. É óbvio, se a pessoa dormir não tem problema, mas se você quiser investigar o que acontece nesses estados de vigília entre beta e alfa, quando você consegue colocar cuidado e percepção com foco, você começa a transitar entre mundos, como o Marcelo falou. Né? É no mundo mais sutil, no mundo do inconsciente. E no mundo do inconsciente vai vir uma enxurrada de informações que vai trazer características que são só suas, aspectos psicológicos que são só seus, né? Então, quando você tem um sonho em que você morreu ou que você de repente fez alguma coisa, né? Quadros estranhos são sempre um reflexo do teu mundo interno, onde está gravitando, onde estão os teus interesses, os teus desejos, os teus medos. E quando você olha para esses aspectos do inconsciente de forma serena e calma, você não vai encontrar respostas lógicas e racionais, mas você vai entender intuitivamente o que é necessário fazer para que você rompa aquele estado. Tá? E com o tempo você vai construindo o que a gente fala que é um dicionário onírico pessoal, né? Porque assim, todo mundo já viu o dicionário dos sonhos, ele é utilizado para o inconsciente coletivo. Ele tem uma assertividade? Tem, mas não necessariamente é exatamente para cada um. Porque cada um tem uma forma, Márcio, constrói arquétipos internos e psicológicos e oníricos que é pertinente a cada ser que vive. É a história da pessoa naquela encarnação, a história da pessoa em toda a existência. Diz que a chispa divina saiu do seio do absoluto e veio tendo experiências ao decorrer das suas diversas reencarnações em diversos mundos. E ela vai construindo toda uma linguagem alegórica que é para você que, quando você sonha alguma coisa, a gente sempre fala assim, tá tendo um sonho, acordou de manhã, tá com uma vaga lembrança do sonho, não pula da cama, sai correndo. Se você tem o costume de acordar horário X para ir trabalhar, tenta acordar um pouco mais cedo. Por quê? Porque tá meio conectado ali. É onde você faz a percepção. E você faz o upload. Né? Você faz o download, faz o download dos mundos mais Você pode fazer uploads também, né? E traz para o mundo mais da realidade física. E ali você vai ficar pensando naquilo, tentando decifrar, e a sua própria intuição, porque está conectado com os teus mentores internos, vão te trazer a resposta. Então, assim, por isso que é legal fazer um trabalho de colocar atenção nos sonhos, usar essas ferramentas, das frequências, para poder te elevar a esses estados, como se fala, cerebrais, para que você consiga se auto-investigar. O trabalho dos 4 elementos é esse, né? É auto-investigação. Exatamente. E agora a gente vai para o elemento ar, falar um pouquinho dele, tá? Ele está ligado ao grupo dos sanguíneos, então ele coexiste entre o fogo e a água, e o interessante do ar, a gente aprofunda percepções muito legais no curso, né, Marcelo? Quando a gente fala de elemento ar, qual que é a importância do ar? O fogo sem o oxigênio ele não queima. A semente sem o calor ela não eclode, mas sem o ar também ela não germina. Então olha como que os 4 elementos são interdependentes. E se a gente se a gente trouxer essa analogia para você, para dentro de você, então você precisa dos 4 elementos para dar combustão, para dar o sopro de vida, para ser o sal da terra, como dizia Cristo, né? Vós sois o sal da terra, para dar têmpera, o sabor à terra. Porque o homem, é dito no Corpus Hermético, né? E até na Gênesis, que foi dado ao homem o poder de cuidar da terra, dos animais e ser senhor de toda essa existência externa, né? Quando ele começa a desenvolver essas qualidades, né? E quando ele chega no ápice desse aprimoramento, aí são as máximas de Rumi, né? Fostes pedra, fostes plantas, chegastes ao reino humano, agora que és homem vai parar por aqui, se seu destino é se tornar um anjo. Então, depois que você começa a compreender esses aspectos psicológicos dentro de você, terra, água, ar, fogo, você vai para a quintessência, você vai para o éter, você ganha o cosmos, você abre o coração, você rompe o Ouroboros, né? Então, você é construído um homem, uma mulher, ou um ser humano desperto, ascensionado, galáctico, né? Então, as qualidades positivas do elemento ar, eles
eles têm muito discernimento, eles trabalham, têm uma tendência à benevolência, à compaixão, são seres extremamente inteligentes, trazem sabedoria, né? Têm sempre a atenção à vigilância, gostam de liberdade, são cordiais, confiáveis, confiantes, são muito claros, né? Luminosos, otimistas, diligentes, perspicazes, alegres e amigáveis, né? Esses são os atributos do elemento ar. Então, não muitos outros, e né? muitos outros. Não necessariamente, se você não é do elemento ar do seu signo, por exemplo, eu e o Marcelo, nós somos Libra, e librianos estão em conexão com o elemento ar. Se você não é do elemento do signo de Libra, mas você com certeza tem essas qualidades. A gente precisa mesmo só porque elas se interconectam, né? Só desenvolver elas, mas talvez você tenha uma tendência mais que é pertinente ao seu traço psicológico. Mas todos nós trazemos esses atributos. Por exemplo, um ser de terra, extremamente estrategista, quando ele tem a pitada do ar dele, ele vai ter a capacidade de ver as estratégias com muito mais perspicácia. Inteligência. Ele consegue já prever o que ele deve fazer, de que forma ele deve construir a estratégia, o plano de execução daquilo que ele está fazendo. Então, uma qualidade sempre vai estar complementando outra qualidade. E a gente pode desenvolver outros atributos também. Exatamente. Né? Então, e as qualidades negativas? Tem uma tendência à instabilidade, a serem elusivos, evasivos, à desonestidade. Como o elemento ar é muito comunicativo, ele pode ter a tendência a ser fofoqueiro, né? Astuto, usar o verbo de forma não muito sábia, acabando sendo caluniador, tagarela, inconsciente, suscetível, esbanjador. Então, são aspectos só, para a gente poder entender e ver aonde a gente está transitando nisso. Tá? O ponto cardial é leste, a energia projetiva ela é masculina, projetiva e masculina, e os signos são Gêmeos, Libra e Aquário. Tá? Os signos do ar dissipam doenças melancólicas, servem para estabelecer amizade e concórdia e contribuem para uma boa saúde. Então, são algumas informações. A estação do ano é a primavera, a gente está conectando aqui as frequências de 369 com Gêmeos, 714 com Libra e 258 Hz com Capricórnio. Tá? Como a gente falou, essas frequências todas estão conectadas aos 12 portais, às 12 portas, às 12 personalidades, que depois a gente aprofunda, depois que a gente falar dos 9 portais, depois que a gente falar dos 7 chakras, depois que a gente falar do Fibonacci, a gente vai aprofundar isso lá no último curso, que é o Frequências Estelares. Tá? As ondas que nós usamos as ondas binaurais que a gente usou nesse trabalho são as ondas θ, que vão trazer a inspiração, a criatividade, a percepção pessoal e o relaxamento de... Aqui cortou alguma coisa. Percepção pessoal e o relaxamento, tá? Entre 4 e 8 Hz. Tá? O bacana das ondas θ é que elas estão usadas muito na PNL para reprogramação do subconsciente. Então, por exemplo, por que se falam de Theta Healing? Porque ele trabalha justamente reprogramando o subconsciente. Tá? A resolução de traumas, né, do passado, às vezes ficou lá no subconsciente. Então, se as ondas beta você está assim, nesse estado que nós estamos aprendendo e conversando, as ondas alfa você está lá no giboiando, como eu brinquei com vocês, depois do almoço, as ondas teta você já está num universo de desdobramento astral, mais profundo, né? Então, onde você realmente pode ter sonhos lúcidos, e dentro desse sonho lúcido pode despertar e aquilo virar uma projeção astral. Então, assim, tudo é um exercício. Todos nós temos essa habilidade. É que, às vezes, a gente não foca a nossa vontade nisso, e a vida vai virando um rolo compressor que vai deixando isso para a gente investigar depois, e depois acaba se esquecendo que nós todos temos essas habilidades, né, do espírito. E, para fechar, a gente vai falar um pouquinho do elemento fogo, né? Então, o fogo está ligado aos seres mais coléricos, né? É o elétrico, criatividade, né? As qualidades positivas, ele é um ser vigoroso, zeloso, entusiasmado, corajoso, determinado, firme, criativo, ousado, esforçado e persistente. Nas suas qualidades negativas, ele é suscetível a discussões, irritadiço, impulsivo, tendência de querer destruir tudo, né? O fogo, quando ele está descontrolado, ele destrói tudo. Você
A gente já viu quanta tragédia o fogo acaba fazendo nas plantações e nas florestas. Ele vem e destrói tudo, né? Impaciente, insensato, ciumento, colérico, voraz, vingativo, violento, raivoso, intempestivo, explosivo. É o pavio curto, o famoso pavio curto, que a gente fala assim, esse cara aí tem pavio curto. É um ser colérico, é um ser que precisa trabalhar esses aspectos para transformar a parte negativa em parte positiva. Porque um ser de fogo dentro de uma equipe, para construir uma nova realidade, eles são extremamente importantes. Eu falo, são os pontas de lança, de uma equipe, de uma são família. São os caras que vão na frente, que vão abrindo o caminho. A gente sempre tem alguém na família que tem esse temperamento, né, de mais força, né? Então são aspectos extremamente positivos. Né? Por isso que é importante aqui, quando a gente está falando sobre os 4 elementos e as personalidades, é uma introdução, de fato, à autoobservação. Tá? Se vocês conseguirem começarem a ficar atento, quem é que pensa? Quem é que sente? Quando você for falar algo, quem é que fala? Que aspecto seu está falando? Né? Essa fala vem encaixada no meu ser ou ela vem conectada aos aspectos egóicos? Tá? Então, a função desse trabalho que nós desenvolvemos, os 4 elementos, por isso que a gente fala que é o pontapé inicial, porque se você não tem controle sobre você e seus pensamentos, você não consegue desenvolver virtudes, você não consegue trabalhar a Mahaprana e os 7 chakras, que é trazer Kundalini e despertar a pineal e fazer a conexão para a ascensão. Então, você precisa fazer um trabalho de reforma interna. Agora, esse trabalho, não é que assim, quando fala você precisa, ele é importante ser feito, porque quando você vai percebendo, você vai sutilizando aspectos, vai desenvolvendo qualidades e elevando a frequência. Eu queria fazer uma observação. A gente sempre está querendo uma sociedade mais justa, mais equânime, né? Onde as pessoas possam se amar mais, se respeitar mais. Mas isso só vai partir quando o interno mudar. Uma cidade, um planeta, uma sociedade holística, no sentido de trazer alta tecnologia e uma alta capacidade filosófica, psicológica e espiritual, começa do indivíduo. Se o indivíduo não fizer a mudança e não levar a fonte propagadora para retransformar os seus irmãos, sem nunca forçar, porque você não pode desabrochar uma flor antes que ela tenha iniciado o seu processo de desabrochar, porque senão você mata ela. Então, quando ela começa a desabrochar, aí você leva um pouco da água, um pouco do conhecimento, um pouco da sabedoria, para ela poder ir construindo dentro dela subsídios psicológicos e anímicos para que ela possa ser um profissional no futuro que vai levar dentro dela um monte de valores e virtudes que vai retransformar a sociedade. Um profissional, ou seja, ser uma alma. Ela não nasce assim. Uma alma que foi forjada. Por exemplo, eu quero agora, 2022, eu quero o planeta ascendido. Já tem muita gente percebendo isso e despertando para isso. Mas isso leva um tempo, isso leva uma geração. Temos que sustentar isso uma geração, quiçá 2, 3 gerações. E a autoobservação, ela é muito importante para que você possa enxergar dentro de vocês os valores que devem ser sustentados em comum acordo com a moral e a ética que aquela sociedade tem. Né? Vamos dizer assim, a moral, porque a ética é uma coisa que transcende a moral, mas ela tem um estágio de percepção do que é correto. E aí ela vai dando upgrades dentro desse estado coletivo e vai elevando a frequência do coletivo. Então, a evolução da frequência do indivíduo, ela é o primeiro passo. As pessoas, uma vez, numa outra palestra, a pessoa, mas como eu posso fazer para ajudar as pessoas? Eu falo assim, primeiro, ajude a você. Você tem que primeiro elevar a sua vibração. Quando você eleva a sua vibração, você vai encontrar pessoas afins. Essas pessoas afins, com um corpo maior, pode fazer já uma escola, alguma coisa para ajudar. Né? Por exemplo, o trabalho lindo da Lúcia Helena Galvão, com o trabalho da Nova Acrópole. É um trabalho lindíssimo. Trabalho de despertar, ensinar a pensar, ensinar a reflexionar. Então, se a gente começa a desenvolver valores e virtudes e uma forma correta de abordar os temas, mostrando os equívocos, porque assim, é normal, é ação e reação. No mundo psicológico é a mesma coisa. Se você enfiar o dedão na tomada, com o pezão descalço, você vai tomar choque. Então, se você não trabalhar aspectos que você tem que aprender a lidar num senso comum, num coletivo, que é a moral daquele pessoal, a gente não pode, sempre tem que ir trabalhando para estar elevando a moral da sociedade, nunca deixar ela cair. E moral, assim, não estou falando de coisas
pequenas, estou falando coisas espirituais, coisas que te trazem... e espiritual não tem nada a ver com a religião, esquece budismo, catolicismo, cristianismo, hinduísmo, eu estou falando dos princípios anímicos. Do ser, né? Do ser, o ser. As religiões se beberam nessas fontes para poder tentar construir um ser humano melhor. Né? Então, esse era o ponto que eu queria só fazer, de que, para a gente ter uma sociedade melhor, parte do indivíduo. O indivíduo tem que elevar o seu padrão vibratório, e, de certa forma, quando ele vai elevando o padrão vibratório, as pessoas falam, mas o que esse cara tem? Deixa eu estudar o que ele estuda. Pô, não é que ele tem razão nisso? Olha, gostei dessa abordagem, vou começar a viver isso. E, aos pouquinhos, ela vai vivendo, de geração em geração, daqui a pouco, em 3 gerações, a gente tem um planeta com alta tecnologia, reconectado aos irmãos celestes. E o mais importante, pessoas realmente que estão vibrando, né, em uma sintonia de paz, de amor, de coletivo, de ajuda, né, desenvolvendo essas qualidades do ser. E quanto mais você vai elevando a frequência, gente, o que a gente está falando é só o beabá. Existem tantas coisas maravilhosas depois de que você faz essa reforma íntima e você entra nesse fluxo divino. Olha, até me arrepio de falar que o coração se abre de um tamanho que você se funde a tudo isso, entendeu? Então, para fechar aqui o elemento fogo, então o ponto cardial é o norte, energia projetiva e masculina, signos Áries, Leão e Sagitário. Áries, desculpe. Áries, Leão e Sagitário. Os signos do fogo auxiliam na cura da hidropsia e da gota, que é ácido úrico no sangue, né? São contra todas as doenças causadas pelos humores frios e fleumáticos. Então, tudo que é aquilo que esfria, que traz esse aspecto mais da frieza, o elemento fogo ele tem um fator terapêutico, aí, vamos dizer. Então, por exemplo, se você tem uma personalidade que é colérica e uma que é muito fria, um pode ajudar o outro, porque são os opostos, né? Então, porque se a pessoa é muito fria, tem um ser que tem uma característica mais de fogo, ela pode aquecer um pouco aquela. E aquele que é muito frio, quando vê que o outro está pegando em fogo, ele pode ajudar a falar assim, ó, menos explosão, mais tranquilidade. Então, são quando a gente encontra almas companheiras que a gente vai criando e construindo uma vida harmoniosa. Eu vou me botar na fogueira aqui. Eu tinha uma personalidade muito mais colérica quando era mais jovem. Meu pai, pelo fato de ser fleumático, ser sempre sereno, sempre calmo, sempre... Porque a gente colérico tendenciona a achar que tudo está ao fim, né? Tudo acabou, não é? Eu aprendi muito com ele. Agora eu estou numa fase sanguínea da minha vida, porque para mim tudo é leve e alegre. Ainda tenho aqueles atributos positivos do fogo, ainda carrego comigo. Mas aquela parte da negatividade, você foi sedando, você foi controlando, você foi domando. Você foi forjando, né? Esse fogo que queima. O fogo não é mais para queimar, é para iluminar. Então você tem o aspecto do fogo que queima, que é a parte colérica, e a brandura divina, que é a parte que ilumina. Então ele traz os 2 atributos. Ele ilumina, mas ele queima. Uma vela, isso aí quem dizer era Jacobo M. Uma vela, ela tem o poder de iluminar, mas se você botar o dedinho nela, ela te queima. Então, você não consegue desatrelar de um fogo o queimar, né? Está conectado. O fogo está conectado a iluminar, mas ele sempre vai queimar. Então, como que você controla? É a natureza dele. Então, é como se você tivesse... É que nem você ter uma nave espacial, né, com um poder gigantesco, mas não ter controle dela. Então, você tem que saber... A mesma coisa do ser humano. Você quer ativar a sua meta, então você tem que ter controle de todo esse poder, porque senão força, poder sem controle leva a gente a um processo de se perde no caminho, de autodestruição. Então, lá, a estação do ano é o verão, as frequências que nós relacionamos a ele é Áries, 147 Hz, Leão, 582 Hz e Sagitário, 936 Hz. São ondas delta, né? A gente quis colocar a onda mais relaxada, porque delta é a onda de sono profundo, justamente para ajudar nesse processo, porque a gente sabe que hoje o aspecto geral da humanidade está mais para colérico do que para... Então, assim, todo mundo está muito com o corpo de dor muito inflamado. Qualquer coisa que você fala, a pessoa reage. Ela é reativa e reativa para o negativo. Então, a gente quis trabalhar um pouco para sedar um pouco nesse sentido de... Essa dor do ego, para poder as virtudes virem. Porque quando as virtudes do fogo virem,
aí vai ter um ser fantástico ali renascendo, né? Então, as ondas delta, elas são responsáveis por trazer intuição, empatia, relaxamento profundo, elas estão entre 1 Hz e 4 Hz, né? E ela trabalha também a onda gama como todos os outros, as outras frequências. Outras frequências. Bom, então aqui a gente falou um pouquinho uma síntese dos 4 elementos, e a gente vai agora nas máximas dos antigos alquimistas, né? Que era querer, ousar, realizar e calar. Tá? Quando a gente trouxe essas informações para vocês, é para que vocês, no silêncio do vosso laboratório alquímico, que é o teu corpo, a tua psicologia, as tuas emoções, vocês possam forjar, né, essa psicologia do alquimista, essa psicologia de subsídios, né? Para você construir em você uma alma mais lúcida. Então, querer, ousar, realizar e calar eram e continuam sendo as palavras dos antigos e modernos alquimistas de si mesmos, né? Alquimistas que transformavam o chumbo da personalidade no ouro do espírito. Porque aqueles alquimistas daquela época que queriam fazer... É possível se transformar chumbo em ouro, porque o chumbo e o ouro têm uma natureza atômica muito parecida. Só que, na verdade, o que eles estavam ensinando era uma outra transformação, e que é essa transformação que nós estamos falando hoje para você, que é uma iniciação nos 4 elementos. Então, quando você tem a forja do fogo, tem controle sobre a sua explosão, tem a forja da terra, consegue compactar ou consegue estruturar na medida do equilíbrio, na medida que estraga equilíbrio. Tem a forja do elemento ar, que é a inteligência, e tem a natureza da flexibilidade da água. Você passou pelas 4 provas, e aí você pode entrar num caminho que é o início do desenvolvimento das virtudes, que vai culminar nos 7 chakras, que depois abre o cálice no Fibonacci, e que você se torna um ser pronto a coabitar com milhares e milhares e milhares de seres no cosmos, que são os nossos irmãos estelares. Só que a gente não para no cosmos. A gente faz um estágio no cosmos para saber que nós somos a pura fonte, a pura essência, o Soham que está em todo lugar, né? Então, quando nós conseguimos compreender nossa natureza íntima e percebermos que ela é um conjunto de expressões física, emocional, mental e espiritual, ligada a esses 4 elementos básicos da natureza, que estão manifestados em cada um de nós, e que quando aprendemos realmente a transformar com perfeição e maestria os 4 elementos que se manifestam dentro de nós, aí então damos início ao caminho de superação dos nossos egos, né? Elevando a nossa ressonância vibratória, nossa frequência de pensamento e sentimento, e nos tornando mais puros. Essa é a lapidação do ser, é a depuração da alma. Tá? Então, fazendo brilhar novamente em nós a luz da pura consciência, que eu estava falando do Soham, a luz do nosso sol interior, a luz do Cristo íntimo. Tá? Então, todo o reino elemental que vive e pulsa dentro e fora de cada um de nós concorre ao nosso chamado com humildade e amor, reconhecendo o chamado e pureza solar crística que pulsa de forma latente e viva dentro de cada coração realmente desperto. Então, quando você começa a fazer esse trabalho de depuração, de autoobservação, entender os aspectos dos 4 elementos, você se torna um ser mais puro, mais sensível, e esses elementais da natureza, quando você os invoca, quando você os chama, eles concorrem aos seus chamados, né? Então, porque você se tornou um ser mais puro. A gente começa a abrir a percepção da intuição, e você começa a perceber que você não é sozinho. Você vive num planeta que é vivo. Você vive num planeta em que os 4 elementos são vivos, né? A gente não aprofundou todos os aspectos, mas se a gente vai no aspecto magístico, que a gente fala no curso, você vai entender quem são as ondinhas e nereidas das águas, né? Quem são os punctas do éter, os gnomos da terra, as salamandras do fogo, que estão ordenando os 4 elementos para trazer vida e manifestação para o átomo, que são ordenados pelos táttivas que a gente falou lá no começo. Olha quanta informação maravilhosa que existe, e que às vezes o ser humano, voltado ao externo, preso às vezes até às redes sociais, ao que a mídia passa, sequestram, roubam a nossa consciência,
para nos lobotomizar, para nos fazerem animais não pensantes, enquanto a gente faz um trabalho ao contrário, que é oposto, né? O oposto, que é para você mostrar que você tem uma consciência que ordena um corpo que é temporário. E se você forja uma alma... A gente está fugindo da sociedade colmeia, né? Da sociedade e dando poder ao indivíduo. O indivíduo tem que ser um ser liberado, um ser pensante, um livre pensador. Ele pode, sim, pegar carona nas máximas desses grandes professores, mas ele tem que forjar sua própria sabedoria. Isso. Esse é o grande desafio de se nascer num planeta como o nosso. Né? E quando a gente usa aqui aspectos e palavras como solar crística, está totalmente desamarrado das religiões, porque Cristo vem do grego Christos, aquele ungido, aquele que percorre, que conhece ou que sabe o caminho. Exatamente. O caminho da liberação da consciência, que é a alma. Consciência e alma são sinônimos, como nós já falamos. Então, quando a gente fala solar e crística, é aquilo que transcende ao universo atômico, da manifestação. Né? São só apenas arquétipos para catapultar a gente para um novo nível de consciência vibratória, que a gente vai entrar numa nova realidade e, a partir dali, aprender outras máximas que liberem para até a gente se reconectar a essa fonte. Exatamente. Então, muito poucas hoje são as pessoas que estão aptas a conversar com os elementais da natureza. As pessoas de hoje, elas estão cheias de egos, de vaidades, de luxúrias, de iras, de medos, sujeira interna, mental e emocional. Vocês percebem? Os ruídos das mentes desequilibradas poluem o interior dos humanos desta nova era. Não controlam mais seu verbo e destroem as ações e manifestações de seus semelhantes. E por não compreenderem o poder que tem suas palavras, julgam, criticam e destroem a si mesmas. Então, vocês percebem que se a gente não trabalha aspectos internos das virtudes do ser, na educação da alma, a gente tem uma tendência a ser um ser que desagrega com o coletivo, desagrega com a suprema consciência. Sem perceberem, as pessoas vivem adormecidas, né? Que é algo que está acontecendo hoje. A gente tem uma massa gigantesca de seres humanos completamente dormentes, né? O verbo é uma espada luminosa e pode tanto construir como destruir a vida que se modela ao nosso redor. Jamais os despreparados, os insensíveis, os coléricos, acessarão os reinos sutis e delicados dos elementais da natureza. Porque é aquilo que a gente estava falando, é preciso pureza, é preciso ter a honestidade consigo mesmo e a vontade de se entregar a esse caminho, sabe? Que maravilhoso seria se novamente todos nós pudéssemos conversar com os obreiros da terra, que são os gnomos, e pedir a eles para trabalhar ao nosso favor com amor e devoção, né? Que maravilhoso seria se pudéssemos nos sintonizar com os silfos e sílfides do ar, como a gente estava falando, e reconquistar nossa telepatia adormecida. Porque quando você começa a levantar a sua frequência, novas faculdades do ser, novas habilidades vão sendo descobertas como a própria telepatia, né? Para com a nossa telepatia adormecida. Para com que eles pudessem, para que a gente pudesse conversar e pudéssemos pedir com pureza, amor, que levassem nossas mensagens às pessoas que tanto amamos e que pudéssemos acessar as memórias, os registros guardados numa caixa da Mãe Terra. A gente coloca de forma muito poética aqui, mas por que é isso? Porque quando você começa a trabalhar as virtudes, a expressão do ser, ela se torna uma expressão mais pura, mais elevada, mais pacífica, mais amorosa. Tá? Então, aí, continuando, né, que maravilhoso seria se nos sintonizássemos com as ondinhas e nereidas. Aqui a gente está passando por todos os 4 elementos, né, invocássemos as águas, como bem sabiamente fazia a Elfa Arvin no filme O Senhor dos Anéis. Não sei se vocês lembram do Senhor dos Anéis, quando a Elfa Arvin começa a falar com o elemento água e começa a transformar em cavalos, né, e que derrubam todos os 9 lá, guardiões lá de Sauron do Portal. Eu adoro esse filme, né? Para dominar... Ele é muito simbólico. Tem os arquétipos que trabalham esses... Porque esses filmes, pessoal, eles trabalham... Se vocês tiverem um olhar
sem olhar literal, se vocês observarem, eles vão sempre trabalhando aspectos internos do ser humano, que são os orcs. Pode ser que exista uma raça como orcs, mas será que não é o orc interior, aquele ser que é egoísta, que é ganancioso, que é maldoso? Então, são sempre aspectos da própria natureza humana, que muito bem o Tolkien colocou no trabalho dele. Tolkien foi um ser genial quando ele conseguiu criar essas analogias dentro de uma história que mostra os valores e virtudes, essa luta entre o bem e o mal, que é o mundo de dualidade, o mundo de terceira dimensão. Isso a gente também tem nas óperas, né, Márcio? Sim. Nas óperas. Antigamente se falava, quando não tinha toda essa tecnologia audiovisual, se cantava nas óperas essas coisas. Então, os iniciados, as pessoas que conheciam o que Wagner fazia nas suas óperas, Mozart, sabiam que eram iniciados ali, seres que tinham um conhecimento mais aprofundado sobre a natureza humana, que a gente não veio aqui para acumular riqueza, porque assim, tudo aqui é perecível, tudo fica aqui. A gente veio aqui para poder expressar a arte, para expressar a alma, para aprender. Isso é a maior coisa que a gente vai levar, são as experiências que a gente vai fazer quando a gente passar desse universo, desse planeta de provas e expiações, como dizia até os próprios espíritos. Isso. Então, para finalizar, que a gente estava falando da Elfa Arwen, né, com a água, no Senhor dos Anéis, ou para dominar o fogo e ordenar as salamandras, como fazia Moisés no deserto. Então, na verdade, quando a gente consegue fazer esse trabalho sobre si, a gente ganha essa potência interna, a gente ganha essa lucidez de percepção, de telepatia, de ordenar os elementos da natureza. Então, tudo isso será novamente possível quando finalmente voltarmos a nos interiorizar e ouvirmos a sagrada voz do silêncio que vive dentro de nós, elevando nossos pensamentos e a nossa vibração. Olha de novo falando sobre pensamento, vibração, frequência. Observando nossas mazelas internas e trabalhando de forma sincera e verdadeira, dia a dia, para que a gente modifique elas. Não vai ser fácil, a gente vai cair, mas não é quantas vezes a gente cai que a divindade olha, mas quantas vezes a gente tem força para retornar e retomar o caminho, né? Transformando o antigo ser humano de barro em um verdadeiro servidor de luz que se põe a caminhar com determinação, persistência, paciência, dedicação, amor, fé, né? Quando o coração de cada homem e de cada mulher tiver como único objetivo levar amor e luz a todos os seres e a toda a humanidade, e se tornar leve e sutil como uma brisa. Essa suave brisa será, então, a inspiração para o despertar de uma nova consciência humana, de uma nova humanidade, que enxerga na felicidade do seu semelhante a sua própria felicidade. Então, é assim que nós vamos construindo uma nova sociedade, né? Se quiser passar, um novo ser humano, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho das frequências que compõem esse trabalho. Apesar que a gente já foi falando, né, Marcelo? Isso aqui é só para vocês terem já uma familiaridade. Eu vi aqui que a Ricarda perguntou se são 4 livros. Não, Ricarda. São 4 áudios de... Esses estão em 27 minutos ou 33 minutos, esse daqui? Esses são, acho que são 24. Deixa eu ver se eu tenho aqui. São 4 áudios, Ricardo, que que as pessoas usam para entrar nesses processos meditativos, né? São frequências, né? São frequências que trabalham esses aspectos. Então, quando as pessoas que estão fazendo aqui o curso, que adquirirem o trabalho, tem lá o curso gratuito aberto. Lá no curso, vocês vão se aprofundar um pouquinho mais. E é óbvio que isso daí, cada um vai trabalhar de uma forma, cada um vai... são 30 minutos, cada áudio tem 30 minutos, cada frequência tem 30 minutos, tá? O livro, ele está gratuito, né, lá no site da gente, quem quiser acessar o site é ifcinstituto.org, acho que no final o Márcio deve ter colocado o link para o nosso site, e esse livro também está disponível gratuito para vocês. Tudo que a gente está falando aqui tem no livro, e tem no curso, tá? Então, aqui, só para vocês se familiarizarem com as capinhas, aqui em cima a gente trabalha ondas beta, né? Aqui a gente tem as frequências que a gente trabalhou com os binaurais, então sempre a gente vai trabalhar com binaural no elemental aqui, e na contraposição, o binaural que vai dar a onda de arrasto 18 Hz. Isso aqui, para entender um pouquinho disso daqui,
depois tem que fazer um outro curso nosso com frequências Fibonacci. A gente não vai entrar aqui para entender essa matemática, porque vai ter uma palestra só para ele. E a gente vai falar do Fibonacci não no próximo mês, daqui 2 meses. É só pegar na programação aí do Consciência Cósmica, vocês vão saber, porque o próximo vai ser os 9 portais, os 7 chakras, aí vem o Fibonacci. Aqui também, ó, o elemento água, trabalhando aquelas frequências que a gente falou, porque nós utilizamos, fazendo o binaural dando 12 Hz, que é a onda alfa. Aqui, a mesma coisa, fazendo o binaural entre a diferença entre esse e esse vai dar 6 Hz, que é a onda θ. E, por fim, o elemento fogo, que fazendo a matemática do binaural, ela vai dar 0,3 Hz, que é uma onda bem baixa, que é para relaxar a pessoa, né? Bom, como a gente estava falando, hoje a gente propôs fazer, em parceria com Consciência Cósmica, que a gente é muita informação. Às vezes a gente corre um pouco, porque eu e o Marcelo, a gente tem uma tendência a ser muito prolixo. A gente tem muita informação, a gente nem sabe de onde vem tanta informação para transmitir para vocês. Então, hoje o que nós tentamos fazer foi uma síntese do que é os 4 elementos. É óbvio que tem muito mais coisa, tá? E quem hoje adquirir as coletâneas ganha 10% de desconto, né? E ganha o curso completamente completo, com um curso online, com todas as informações, com mais aprofundadas de tudo que a gente falou hoje para vocês aqui, tá bom? Então, a gente espera que vocês tenham gostado, né, de hoje, dessa palestra. No mês que vem, a gente vai fazer, Marcelo, uma outra palestra que é os 9 portais, tá? Esses 9 portais, a coletânea não está lançada ainda, mas a gente vai pensar... Esse ano a gente vai lançar se a gente faz os 9 portais ou se a gente já pula para os 7 chakras, tá? Mas o mês que vem tem mais uma palestra que dá esse segmento, né, dessas aulas que a gente está passando para vocês aqui no Consciência Cósmica sobre os trabalhos do Instituto. Bom, agora a gente deixa aberto, se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente está aberto para, dentro do que nós pudermos, né, e soubermos responder as dúvidas, as perguntas de vocês. Então, essa era a ideia, explicar um pouco dessa epopeia da alma humana, né, desse caminho da consciência quando ela encara nessas dimensões, o que ela vem buscar, o que a gente vem buscar. A gente vem buscar experiências, aprimoramento, compreensão, contraste, né, entender quem somos, da onde viemos, para onde vamos, né? Essas são as perguntas que todo ser humano começa a anelar, entender o porquê está aqui, né, dentro de um corpo, uma gaiola de carne. A gente fala, o Márcio fala muito de gaiola de carne, dentro de uma gaiola de carne, que é possível, sim, a gente abstrair e atingir, como se fala, altitudes muito grandes, né? Tira essa tela agora aqui. Deixa eu tirar aqui a tela. O Ricardo está falando assim, ó. Posso... Felipe, né? Tem uma mensagem do Felipe. Pastor, você tirou o chat. Vou colocar. Aqui. Posso mudar... o Felipe, perdão. Posso mudar de elemento durante a vida? É aquilo que a gente falou. Você não muda de elemento, você é os 4 elementos. O que pode acontecer se você tiver, de repente, um temperamento explosivo, um temperamento que tendencia à melancolia. Por exemplo, eu sou um ser melancólico, eu nunca vou conseguir mudar essa natureza melancólica, mas eu consigo, sim, fazer um trabalho que eu possa canalizar a minha natureza de forma positiva. Entendeu? Porque a gente vai sempre ter todos esses elementos. É assim, a gente tem uma característica quando a gente sai da fonte. A alma da gente, ela carrega como se fala, um atributo principal, primordial, de princípio. É óbvio que conforme você vai se envolvendo nas reencarnações e passando por diversos planetas e formas biológicas e das mais diversas, você vai aprendendo a lidar com a sua habilidade natural, mas vai desenvolvendo todas as outras. Não é que a gente sai daquele jeito e nunca mais se retransforma. Porque a tendência é a gente mergulha e depois vem expandindo, se reagrupando, daqui a pouco a gente é os 4 elementos. Daqui a pouco a gente tem todas as virtudes que os 9 portais vão falar, que é o próximo trabalho da gente. Depois você integra com os 7 chakras e todos os atributos e valores que os chakras têm. Depois você entra para dentro das frequências Fibonacci
e entra na parte da manifestação. Depois você rompe o zodíaco. Então, o caminho, a peregrinação é a famosa escada de Jacó, né? Ou quando quem estuda lá um pouco do budismo, é o caminho espiralado, onde você vai caminhando na base da montanha até chegar ao cume. Quem estuda Cabala é você atingir Keter, que é o ser, que é o ancião de dias, que fica lá em cima, e que muitos poucos sabem que no meio das sefiras tem uma sefira escondida, que é da Ati, que é o caminho crístico. Caminho reto. Caminho reto. Lembrando que desconecta do que é a religião. Cristo é aquele que reconecta. E se tem Dati lá no meio, é porque aqueles que tiveram acesso ao conhecimento de Dati, que é o conhecimento crístico, aceleram o processo de reconexão à fonte, de ancorar o seu eu sou. Sabe o que é mais bonito de tudo isso? Que todas as culturas, todas as religiões, elas conseguiram fazer uma síntese que levam todas à mesma fonte, né? Seja o budismo, seja o cristianismo, seja o hinduísmo, seja os sufis ou os judeus, todos eles, todos os sábios dessas religiões, eles eram, na verdade, eles eram seres místicos, né? Então, eles chegaram às mesmas máximas. O que acontece é que quando um sacerdote ele está muito enraizado no seu ego, no seu intelecto religioso, no seu intelecto espiritual, com o ego, ele não transmite as informações, ele segrega o conhecimento. Agora, qualquer ser humano, se de verdade fazer um trabalho de reforma interna, não precisa seguir nenhuma religião. Segue o caminho do coração. Porque o caminho do coração é o caminho que te conecta a toda a criação. É esse o verdadeiro caminho. Não estamos dizendo que elas não têm a sua importância. Não. Ela tem a sua importância, só que mas assim, você transcende ela. Vai chegar um momento em que todos nós, toda alma, vai transcender o mundo das religiões. Precisa transcender esse mundo. Né? Se conectar a esse mundo da pura espiritualidade, porque mesmo no caminho da espiritualidade ou do esoterismo, né, existem muitas ciladas também. Né? É mais fácil, às vezes, a gente desenvolver de forma sincera as virtudes da alma, a autoobservação, sem precisar transitar muito por esses caminhos, porque aí você vai direto. Você não entra, você acessa direto o seu ser interno, né? Sem ruídos, né? Sem muitas ideias mentais de fulano, de ciclano, de beltrano. Quando você consegue chegar nesse ponto de estado, você consegue ouvir alguém colocando uma ideia, um pensamento superior, supremo, e você, entendi, aquela alma, então, agora ela atingiu um estágio de percepção em que ela consegue enxergar a suprema consciência em todos os seres. Então, você consegue sim ver um ser desperto se é um verdadeiro pastor, ou se é um budista, ou se é até um pai de santo, até uma pessoa que está no hinduísmo. Você não tem mais o preconceito, porque você vê quem está se expressando ali é um ser consciente. Né? Então, é isso, gente. Aqui a Ricarda faz um comentário, né? É exatamente isso, Ricarda. Nosso equilíbrio interior é encontrado quando conseguimos unir os 4 elementos em nós. Isso mesmo. O Sidney está falando aqui também que está nessa jornada há muito tempo, tal, que a pergunta dele é relacionada à questão da sociedade em que a totalidade ainda está muito desperta, a totalidade ainda está muito dispersa desse contexto geral, provavelmente, né? Mas, de maneira geral, estamos avançando nesse sentido aos poucos. Exatamente. Por que está dispersa? Porque roubam nossa atenção, nosso foco a toda hora, Alcides. Exatamente. Se a gente vai atrás das narrativas e a gente não foca no trabalho interno, é muito fácil deles roubarem, eles distraem a gente. Eles quem? Os poderosos, aqueles que estão na mídia, aqueles que estão na política, aqueles que estão nas religiões. Né? Eu não estou dizendo que todos são ruins e perversos. Eu estou dizendo que tem muita gente boa, tem muita gente de verdade com muita boa intenção. Então, assim, só que esse é um processo que você tem que buscar e beber de diversas fontes para você fazer um apanhado geral, trazer para dentro do seu coração e meditar. Mas sempre foi assim. Né? Porque se você fica fechadinho só num partido político, numa religião, num time de futebol, vamos pegar assim, né, no geral,
você não consegue expandir, você não consegue ver as máximas lindas que Siddhartha Gautama deixou. Se você é um cara que só está fechado no Evangelho, se você está só fechado no hinduísmo, você não vê as máximas de Cristo. Se você só está fechado no cristianismo, você não vê as máximas de outros aspectos de seres que vieram trazendo um revestimento da divindade de uma forma única. E quando você consegue contemplar tudo isso, você processa mais informação. Quando você processa mais informação e desarma o coração, você atinge graus vibratórios maiores. Te coloca em contato com seres com maior sabedoria, que vão te instruir dali para cima. Então, a gente tem que ter essa humildade, essa percepção de não deixarem que o externo roube nosso poder criativo, Márcio. Porque se rouba o nosso poder criativo, a gente fica com medo. O cara falou, é assim, ó, cuidado que isso vai acontecer, isso. A pessoa fica morrendo de medo e corre e se fecha. Tem que ousar, pessoal, tem que ter força anímica para dizer não à ilusão e assumir a divindade que está dentro de vocês. Mas, com certeza, aos poucos, as coisas estão sim, as pessoas estão percebendo já, as pessoas estão despertando, a gente está tendo uma mudança já de frequência muito grande no planeta, né? E então é só ter paciência e cada um no seu ritmo vai seguindo o seu caminho, tá bom? Gente, tem mais alguma pergunta? Se não tiver, a gente está... Como que vocês estão aí? Porque agora já são 9h30, né? Se tiver mais alguma perguntinha... Muito bem, então. Bom, então eu acho que hoje, Márcio, era isso. Espero que consigamos levar um pouquinho dessa nova perspectiva para vocês, que possa somar com a cosmovisão de cada um de vocês para ressignificar o externo, para vocês terem um olhar que fecunde a natureza exterior com um pouco mais de subsídios filosóficos, psicológicos, anímicos, para que vocês possam construir uma vida com mais alegria, com mais disposição, com esperança, mas não é esperança passiva, é a esperança ativa. Não é esperar que vai vir um santo salvador e vai resolver os seus problemas. Você tem que ser proativo. A gente gosta de usar uma frase aqui no Instituto que fala assim, nós somos aqueles por quem esperávamos. Porque senão a gente sempre vai esperar o Salvador, sempre vai esperar o ZT descer para limpar o Rio Tietê, sempre vai esperar alguém que resolva o problema dos políticos, do Congresso, não. É a gente que tem que se instruir a nossa nova geração e botar gente boa lá para fazer as coisas certas para retransformar a realidade. 2, 3 gerações, no mínimo, para a gente reconstruir um planeta holístico, uma sociedade holística. Se não sustentar o conhecimento e se não tiver archotes de sabedoria autênticos que levem à reflexão, a nossa sociedade ela pode engolfar, ela pode perder, como se fala, o caminho. Mas eu tenho certeza que nessa linha temporal, como eu falei para o Márcio, a vitória é da luz. Nós já ganhamos e eu queria deixar essa mensagem de otimismo, de persistência, né, de sempre estarem atentos que no final de tudo sempre vai dar tudo certo. Ó, a Antônia está falando se essa promoção só vale hoje. Não, Antônia, para vocês que estão aqui, depois é só vocês pedirem... o código vai estar lá. Para a Regiane. Tá? O código do cupom de desconto vai estar lá por um tempo. Ô, Regiane, você tem o e-mail de todos eles, né? Sim, tem o e-mail de todos. E pode mandar um e-mail ou um WhatsApp para a Consciência Cósmica que a gente está respondendo também, tá? É só avisar que esteve na palestra, tá bom? Só falar que esteve na palestra, tá? Então, lembrando que é só clicar no link lá do Hotmart, você vai falar cupom de desconto, não esquece de colocar o cupom de desconto, que é CCIFC 10% off, e aí já baixa o valor. E aqueles que adquirirem depois mandam uma mensagem para a gente mandar o link do curso gratuito, tá bom? Gente, então é isso. A gente queria agradecer de coração por vocês estarem até esse horário aqui, escutando 2 louquinhos falando. Obrigado a Regiane mais uma vez aí por estar mediando a gente. Obrigada a vocês pela palestra maravilhosa. Pessoal do Consciência Cósmica, que sempre nos acolhe aí com muito carinho. E vamos seguindo, tá bom? Uma boa Páscoa para todos vocês também, iluminada e boa Páscoa para todos vocês também. Obrigado, viu, gente? Obrigada, um beijo no coração. Boa Páscoa para todos. Então é isso. A gente vai fazer agora para finalizar uma meditação que a gente chama Meditação para a Ascensão Planetária. É uma meditação que a gente faz de conexão
com o nosso ser interno e um pedido interno para que a gente possa realmente abrir a consciência em buscar essa reintegração. É um pedido de reintegração, mas conectado com a sua presença interna, a sua presença eu sou. Não depender do externo que venha para tirar a gente dos apuros, mas a gente como um criador, nós como uma extensão de todo o universo, de toda a criação, nós temos esse poder sim de fazer essa purificação, de fazer essa petição, para que venha também a ajuda de cima, né? Então, a ajuda de cima vem quando aqui embaixo a gente está consciente disso e a gente está vibrando nesses padrões. Então, essa meditação hoje é para isso, para a gente fazer essa reconexão. Meditação para ascensão planetária. Esta mensagem é para as pessoas conscientes e despertas da Terra. Entendemos que a humanidade está em uma encruzilhada, presa pelo medo, causando a queda de nossa civilização. Devemos assumir nossa responsabilidade de criar uma nova era dourada de espiritualidade, amor, cooperação, energia livre, ciência universal e abundância ilimitada. Nossa imaginação é a tela onde projetamos a realidade. Agora é a hora de criar consciência da nova Terra que nós, sementes estelares, desejamos. Meditemos, amados irmãos, para ordenar ao universo a criar a Terra em que sim queremos estar. Encontre um lugar tranquilo. Inspire e expire profundamente. Inspire e expire profundamente mais uma vez. Com o poder da sua imaginação, visualize em seu coração um ponto intenso de luz branca. Essa luz aumenta seu brilho, ilumina sua cabeça, seus braços, seu tronco, quadris, pernas e pés. A luz aumenta sua força e agora ilumina de branco o lugar onde você está. Seu bairro, sua cidade, as montanhas, os animais, os rios, os mares, o céu e o planeta inteiro. Agora a luz branca preenche os planetas e o Sol, a galáxia e o universo. Tudo brilha em uma intensa cor branca, amorosa, pacífica e querida. Repita mentalmente: eu sou quem foi, é e será. Eu sou quem foi, é e será. Eu sou quem foi, é e será. Ordeno a reintegração na fonte de tudo que é o principado terrestre, humano e não humano, encarnado ou desencarnado,
dirigentes, governantes, controladores religiosos, banqueiros e militares dos governos sombrios do planeta, seu serviço termina agora. Está feito. Visualize todas as corporações secretas, banhada na poderosa luz de sua alma, retornando ao todo. Ordeno dissolver na fonte suprema toda inteligência artificial negativa, armas biológicas, tecnologia nociva, entidades clonadas, pessoas irreais e desenvolvimentos virais negativos. Seu tempo acaba agora. Está feito. Visualize todas as ciências obscuras planetárias dissolvendo-se na intensa luz de sua alma e dissolvendo-se no todo. Ordeno a descontaminação, restauração e limpeza de toda a natureza terrestre, desde os profundos oceanos até os rios, montanhas, vales e céus, toda a flora e fauna para receber o sopro de vida, a nova energia do universo. Está feito. Visualize a restauração planetária, banhada na luz de sua alma. Ordeno a evolução da espécie humana, o fim das doenças, o conhecimento da verdade, a cura das mentes e emoções, a evolução de todas as pessoas conscientes e despertas da Terra em sua forma mais elevada, com graça e com facilidade, agora. Está feito. Visualize a transformação da população mundial em pessoas cristalinas, saudáveis e energéticas. Ordeno a revelação da energia livre, das tecnologias benevolentes, a verdadeira ciência universal. Ordeno a implementação de uma sociedade avançada e pacífica, consciente e holográfica. Ordeno a integração da Terra e seus habitantes no conjunto das nações universais para seu mais alto bem, da maneira mais elevada, agora. Está feito. Visualize a nova Terra acendida em luz e cores nunca vista antes, irradiante. A sua beleza se espalha por todo o universo, tornando-se uma joia estelar, brilhante como uma estrela. Inspire e expire. Inspire e expire. Agora, visualize-se descendo por uma cachoeira de água cristalina em direção ao seu coração. Você está protegido em uma esfera de energia impenetrável. O ponto de luz permanece aceso em seu coração e unificado está no centro de sua mente. Inspire e expire. Repita esta meditação ativamente, o tempo todo durante qualquer atividade.
Compartilhe com aqueles que desejam a mudança. Desligue-se das informações negativas e permaneça presente na visualização da nova Terra. Somos criadores. Este é o momento para acender a chama da mudança que viemos gerar no universo. Gratidão por compartilhar esta meditação com mais sementes estelares. Está feito.